Capítulo 2, seção 7, exercício 18. Encontre uma equação para a reta tangente ao gráfico de y igual a g de x, em x igual a 5, se g de 5 igual a menos 3 e g' de 5 igual a 4. Então, nós temos aqui uma função g. A ideia aqui é que nós não sabemos, né, que jeito que é o gráfico da minha função, mas ele nos dá informações suficientes, né, de forma que a gente consiga descobrir a reta tangente ao gráfico da g num certo ponto dado, né. No meu esboço genérico aqui esse aqui seria o ponto 5, né? X igual a 5, e esse aqui seria o g de 5. G de 5. Então, o que ele quer? Equação de reta tangente, ok? Equação de reta tangente. Qual que é a equação da reta tangente ao gráfico de uma função num certo ponto dado, né? Nós vimos isso aí lá no primeiro exercício, e vocês já devem ter visto isso aí ao longo do capítulo, né? Na sala de vocês, né? Essencialmente, isso aqui seria uma fórmula, né? X menos f' de x0 vezes x0 mais f de x0. Essa daqui é a fórmula, é uma fórmula, né? Eu não acho ela mais simples, não, assim, apesar de que a partir de outras a gente chega nelas, né? Mas essencialmente aqui nós temos aqui isso aqui é o coeficiente angular, né? O coeficiente angular, e o principal fato é que a derivada da função no ponto x0, né? Se o meu ponto x0 é esse daqui, né, no domínio, então a derivada no ponto x0 é exatamente o coeficiente angular dessa reta tangente, né? Esse é o principal fato, né? Isso aqui é obtido via construção, né? A própria definição da derivada já garante isso aí. E o que vem depois aqui é o coeficiente angular, né? O que vem. Então as variáveis são essas aqui, x e y, que a gente tem o y isolado, coeficiente angular vezes x, e mais um termo independente, né, que é o coeficiente linear. Okay? Aí o coeficiente linear, né, ele pode ser dado por isso aqui, né? Acho que a fórmula mais fácil de você memorizar é essa daqui, né? O f' de x0 é igual a y menos f de x0 e x menos x0. Isso aqui não é oficialmente uma equação de reta. Por quê? Porque não está definido no x igual a 0, né? Então seria a reta, só que menos um pontinho, né? Mas aí é só a gente passar essa parte para cá, aí fica uma equação de reta, né? 0, x menos x0, y menos f de x0. E aí, se a gente isolar y aqui e desenvolver, a gente chega nessa daqui, né? O fato é que essa daqui ou você decora, né? Ou então você tem essa daqui que é mais simples, né? Que é o do coeficiente angular isolado, né? E aí você passa, beleza. Então, para eu encontrar, vamos concentrar nessa daqui. Para eu encontrar a equação, né? A equação da reta tangente, a equação da reta tangente é essa, né? Para um certo ponto, eu tenho que ter todos os ingredientes, Por exemplo, quem que é o meu x0? Meu x0 aqui é o 5.
né? Esse aqui é o x0. x0 é igual a 5, ok? Quem que é o f' de x0? Desculpa, eu estou colocando f aqui, o nome aqui dela é g, mas ok, só a menos de nome, né? Quem seria, no caso, então, a g' de x0? Né? A g' de 5. Nós temos essa informação? Né? Nós temos aqui, né? Então, essa daqui seria a g' do x0. Nós temos essa informação. Então, tudo que nós precisamos aqui é o que? Esses e esses são variáveis, né? Nós precisamos desse, né? Do ponto e do f do ponto. Nós temos o ponto, nós temos tudo aqui. Nós temos o ponto, que é 5, a derivada no ponto, que é 4, ok? E a imagem pela função do ponto, né? O ponto é o 5, então a imagem do 5 pela função g, nós temos também a menos 3. Então a gente tem tudo, tá? É só substituir. Ok? Deixa eu escrever na outra aqui. Então a gente tem algo desse tipo aqui, ó. Y igual g' de 5 vezes x menos g' de 5, que multiplica o ponto, que é 5, mais g de 5. Ok? Só isso. Então, o que que nós temos aqui? G' de 5. G' de 5 é 4. Vai ficar 4, que multiplica x, menos g' de 5, que é 4, que multiplica o ponto, que é 5, mais g de 5. G de 5 que é menos 3. Ok, vou colocar aqui menos 3. Isso aqui é o y. Então, só fazer a continha que vai ficar 4x menos 20 menos 3. 4x menos 23. Então, y é igual a 4x menos 23. Essa aqui é a equação da reta tangente ao gráfico de uma certa função, né? G, apesar de que eu não tenho ideia de quem que é a G, né? Eu só tenho umas informações bem específicas, né? 5 menos 3 vai ter... Se a gente fosse fazer o gráfico disso aqui, seria algo mais ou menos o seguinte aqui, né? A gente tem algo... A gente tem a G está sendo avaliada no 5, né? A G de 5 dá menos 3, vamos colocar o menos 3 por aqui. Né? Então, a função vai passar por esse ponto aqui, mais ou menos. Okay? E quando ela passar por esse ponto aqui, a inclinação dela vai ser 4. Né? O coeficiente angular dela é 4. O que significa o coeficiente angular dela ser 4? Né? O que significa isso? Significa que... vamos marcar... vamos supor que aqui seja uma unidade. Ok? Então, eu vou pegar esse mesmo tamanho de uma unidade e vou marcar 4 para cima. Né? Suponho que está tudo ok. Na verdade, eu poderia usar a malha, né? Mas ok. Poderia usar essa malha aqui, mas não tá tranquilo. Vocês estão entendendo aí. Deixa eu ver aqui. Vou deixar aqui por enquanto. 1, 2, 3. Então, aqui é o 4. Ou seja, a reta teria uma inclinação desse nível aqui, né? Ela vai passar por esse ponto aqui, vai passar por aqui por baixo aqui. Seria mais ou menos assim, ela está para cada uma unidade que nós andarmos na horizontal, no sentido, né, olhando assim no sentido esquerda para direita, no sentido positivo do eixo X, nós vamos subir 4 unidades. Isso significa que o coeficiente angular seja 4. Uma para x positivo vai subir 4. Né? 4 para y. Okay? Então temos essa inclinação. A reta tangente ali tem essa inclinação. Então
a reta tangente ali, né, seria algo, vamos colocar assim, acho que é a reta tangente, né? Aí, quem seria a minha função G? Qualquer coisa que passasse, que quando passasse pelo ponto 3, 5 e menos 3, fosse tangente a esse pedacinho aí de reta que eu fiz, né? Qualquer coisa que você desenhar aqui, passa ali tangente ali, já tá bacana, né? Será que dá para desenhar alguma coisa aqui? Ok, e assim vai. Não ficou tangente não, mas eu não queria encostar ali. E na verdade não precisa nem... Ela pode fazer uma tangência e sair pro lado de lá. Não precisa nem voltar para cá também. Mas essa aqui seria um estilo da G. Ok? Mas o exercício ele terminou aqui. Ok? Isso aqui é só para a gente ter uma ideia geométrica da situação. Tá joia? É isso aí. Let's go to the next one. Exercício 19, né? Capítulo 2, seção 7. Exercício 19. Se uma equação de uma reta tangente a uma certa curva y igual a f de x no ponto A, né? No ponto A igual a 2, é igual a y igual a 4x menos 5, encontre o f de 2 e o f' de 2. Né? Então esse exercício aqui é o inverso do anterior. Né? Aqui foi dado a equação da reta tangente. Né? Foi dada a equação da reta tangente, que é essa daqui. Okay? E agora ele pede essas informações da f. No exemplo anterior ele dava algumas informações da f, pediu a equação da reta tangente. Ok? Bom, como que é o estilo da reta tangente, o estilo da equação da reta tangente, né? Y igual a... Vou colocar na fórmula geral aqui, vai ser o coeficiente angular, que é a derivada no ponto, vezes a variável x, menos... o que vem para cá vai ser o coeficiente linear, né? E ele é composto por menos a derivada no ponto vezes o ponto, né, x0, mais a imagem. Ok? Coeficiente angular e tudo que vem para cá, coeficiente linear, e essas aqui são as únicas variáveis, né? O resto tudo são números fixos. Bom, então essa daqui é a equação geral, e qual que é a equação que ele nos dá? Ele nos dá isso aqui, é 4x menos 5. Né? Ou seja, ele está dizendo o seguinte, né? Ele está dizendo que o coeficiente angular, que é 4, né? A derivada no ponto é 4, que ela é o coeficiente angular, e o restante aqui é igual a menos 5. Né? Então é isso que a gente... E quem que é o ponto? Quem que é o meu x0? Aqui, o meu x0, né, que ele chamou de A aqui também, é o 2. Ok? Então, eu tenho aqui que o meu x0 aqui é o 2. Vou colocar aqui. X0 aqui é o 2. Okay. Então eu tenho f' de 2. Quem que é o f' de 2? É 4. Né? Então, portanto, f' de 2 é igual a 4. E aí nós já resolvemos de imediato esse daqui, né? Esse daqui, f' de 2 é igual a 4. Só olhando para a fórmula. Né? Só olhando para essa fórmula aqui. Okay? Agora nós vamos usar essa informação para encontrar que aí nós temos f',
de x0, nós temos o x0, que é 2, e a gente precisa só do f de 2. Né? Então, quem que é o f de 2? Ok? Que é o que ele está pedindo aqui, quem que é o f de 2. Então, a gente usa essa informação aí. Como é que seria aqui? Eu tenho que igualar, né? Deixa eu igualar desse lado aqui. Então, eu tenho aqui que menos f' de 2 vezes 2 mais f de 2 é igual, né? Essa parte aqui, onde o x0 é 2, é igual a menos 5. É igual a menos 5. O f de 2 é o que eu quero. Okay. O f' de 2 é 4. Okay. Então aqui vai ser 4. Então vai ficar menos 4 vezes 2, dá menos 8. Ok. Então nós temos o quê? Nós temos que o f de 2 é igual a menos 5 mais 8. Então dá 3. E acabou. É isso. Nothing more, nothing else. Ficou fino ali. Beleza, então é isso que ele queria. Né? Então você tem lá a equação da reta, né? O exercício acaba aqui. Okay? Nós temos a equação da reta e ele pede para achar o 2 e f de 2. Ok? Essencialmente, se a gente fosse fazer um desenho aí só para ter uma ideia geométrica, não vou aumentar aqui o negócio aqui não. A reta está passando, bom, o ponto é o 2 e o f de 2 é 3, então na verdade a minha reta tangente está passando 2 e 3, né? Então vamos supor que o 2 seja aqui e o 3 seja aqui. Então a minha função passa por esse ponto e por esse ponto também passa a reta tangente, né? Ela tem inclinação 4 aqui, né? 4x e corta lá embaixo no menos 5, né? Vamos supor que o menos 5 está para cá, é um pouco mais baixo ainda. Então se eu fosse fazer, só dar uma ideia aqui seria algo assim, né? Vamos supor que tá assim. Por exemplo, né? Então a minha função f, que eu não sei nada sobre ela, né? Assim, sei pouquíssima coisa sobre ela, eu sei que ela passa por esse ponto e quando ela passa por esse ponto ela é tangente, né? Ela não pode fazer assim, porque senão deixa de ser função, né? E assim também fica, né? Ela pode fazer isso aqui, ó. Vou colocar aqui no meio termo. Pode ser uma função que faz, epa. Pode ser uma função que faça assim, ó. Ela tangencia aqui, só que ela sai por aqui, ó. De forma que quando ela faz essa curva, ela só encosta num único ponto aqui, né? Não, na verdade ela pode até, né? Ela pode até ser a própria reta também, né? Não faz, não tem problema, né? Na verdade. Bom, mas esse é um tipo de curva que satisfaz as condições do problema. Beleza? Mas o exercício termina ali. Ok. Então vamos lá. Exercício 20. Se a reta tangente a y igual a f de x em 4, 3 passar pelo ponto 0,2, encontre
F e F' de 4. Se vocês estiverem ouvindo um barulho, é porque os meus vizinhos aqui de cima são meio hardcore, né? Então eles estão mexendo com algum tipo de bola, alguma esfera aí que está no chão. Como é que pode, né? Bom, vamos tentar concentrar aqui. De novo aqui. Se a reta tangente a y é igual a f de x em 4, 3, passar pelo ponto 0,2, encontre f e f' no 4. F no 4 e f' no 4. Ok? Bom. O que eu tenho aqui, ó? A reta tangente, ela está passando por dois pontos, né? Eu estou dizendo que é uma reta, né? Ok? E estou dizendo que ela passa por dois pontos. Ok? Bom, se eu tenho dois pontos, se foram dados dois pontos, eu tenho a equação da minha reta, ok? Independente dela ser tangente ou não, ok? Eu tenho a equação da reta. O fato dela ser tangente a essa curva nesse ponto aqui significa que esse ponto aqui, vou chamar ele de P, esse ponto P aqui, ele pertence ao gráfico da F. Okay? O gráfico da F. Então é algo que está mais ou menos assim, né? Você tem... É o ponto 4, 3, né? Vamos marcar aqui. Vamos supor que aqui seja 4 e aqui seja 3. Ok? Então seria algo assim. Então a minha função f passa por esse ponto aqui. Se a minha função passa por esse ponto aqui, isso significa que a segunda coordenada do ponto é a imagem pela f da primeira. Okay? Então isso aqui já me garante o quê? Isso aqui já me garante que... Deixa eu ver a malha ali. Não sei por que essa malha está aí de graça. Então, isso aqui já me garante que a f da primeira coordenada é igual à segunda. Por quê? Porque esse ponto aqui, né, a função é tangente a f nesse ponto aqui. Então, esse ponto está no gráfico. Né? Então, aqui eu já respondi essa primeira parte, né? Ok, eu já tenho isso aqui. Ok. Então, f no 4 é 3. Ok. E agora, qual que é a derivada da f avaliada no 4? No ponto 4. Bom, então a gente usa para a gente responder essa segunda parte, né? A gente usa a ideia de que a derivada, né, de uma função num certo ponto x0 é igual ao coeficiente angular, né, da reta, né? Da reta tangente, né? Então, vamos supor que o gráfico da função está passando por aqui, né? Só um esboço arbitrário aqui, né? Okay? E a reta tangente está passando por aqui, essa daqui é a minha reta t, okay? O coeficiente angular dela é a derivada da minha função f avaliada nesse ponto 4 aqui, né? Então, o f' de 0 seria o mt, ok? Coeficiente angular, né? O coeficiente angular da reta, ok? Mas como lá em equações de reta, né, lá do ensino médio, né, como que a gente calcula o coeficiente angular de uma reta, né? Se você tiver dois pontos, basta você pegar a diferença das ordenadas e as diferenças das abscissas, né? Suponha, né, que você tem dois pontos aqui, A e B, né? E aí você pega a reta passando por esses aqui, uma reta aqui, né? Então você tem o x de A e o y de A, x de B e y de B, a diferença das ordenadas e as abscissas, né?
O quociente disso dá o coeficiente angular da minha reta, né? Então a questão é, eu tenho dois pontos? Eu tenho dois pontos, né? Eu chamei esse aqui de P, vou chamar esse outro aqui de Q. Ok? Eu fiz de qualquer jeito aqui, mas vamos supor que isso aqui seria o 0,2, né? Não está aparecendo muito não, porque está aparecendo o 1,5 aqui, mas vamos supor que seja o 2, né? Então a minha reta eu sei que passa por esse ponto aqui, né? Por esse ponto aqui e por esse ponto aqui. Ok? Esse aqui é o meu ponto Q e esse aqui é o meu ponto P. Ok? Então aqui seria quem? Seria o Y de P menos o Y de Q sobre o X de P menos o X de Q. Ok? Opa. Então isso aqui dá o quê? Quem que é o meu Y de P? 3. O Y de Q, 0. Então vai ficar 3 menos 0. Opa. Não, o Y de P é 3, o Y de Q é 2. Então é 3 menos 2. E o X de P é 4 e o X de Q é 0. Então vai ficar 4 menos 0. Então coloca aqui 4 menos 0. Qual que é o resultado aqui? O resultado aqui vai dar 1/4, né? Então, ou seja, a derivada da minha função no ponto, né, é o coeficiente angular da reta tangente, né? E como nos foram dados dois pontos, então é possível calcular o coeficiente angular, que dá 1/4. Então, na verdade, 1/4 é o F' avaliado no 4. Então, esse daqui, vou só colocar aqui. Então, esse daqui é o F' em 4. F' avaliado no 4. Então, dá... É isso aqui. É isso. Então, a primeira parte nós obtivemos só, né, do fato de saber que o 4,3 está no gráfico, né, e a segunda, saber dois pontos da reta. Beleza? É isso aí. Beleza, vamos lá. Exercício 21. Esboce o gráfico de uma função f para a qual f de 0 igual a 0, f' de 0 igual a 3, f' de 1 igual a 0 e f' de 2 igual a menos 1. Aqui ele não está pedindo para equação de reta tangente nem nada, ele só deu algumas informações sobre posição, né, onde o gráfico passa e qual é a inclinação ao passar naquele certo ponto, né? E a gente, para esboçar um tipo de gráfico, né? Então, assim, tem uma infinidade que satisfaz essas condições aí. Então, deixa eu pegar essas condições aqui, jogar na próxima página aqui. Eu já posso deixar com a malha aqui também, né? Vou pegar aqui, vou deixar aqui. Diminuir uma vez aqui. O problema é que diminuiu muito aqui para vocês, né? Mas eu acho que... Opa. Ok.
não estiver enxergando aqui, eu vou falando. O f de 0 é 0. Vou colocar aqui. Vou colocar assim. Aqui está o eixo x. Aqui está o eixo y. Então, f de 0 é 0. F de 0 é 0 significa que a função passa pelo ponto 0, né? Então, ela vai passar por aqui. Ó, aqui é f', f', f'. A única informação que ele, pontual, que ele dá é essa. F de 0 é 0. O resto tudo é só inclinação. É isso aí. Bom, então f de 0 é 0, a função vai passar por aqui. F' de 0 é 3. Isso significa o quê? Que quando a minha função passar por aqui, ela vai ser tangente a uma reta que tem coeficiente angular 3, ou seja, se eu fosse colocar aqui, se eu fosse formar um novo plano cartesiano aqui, né, para cada unidade que eu andar aqui na horizontal, eu vou andar 3 na vertical, né? Então a minha reta tangente teria uma inclinação desse tipo aqui, né? Eu já apago isso aqui. Então minha reta tangente vai estar 1 para 3, né? 1 para 3. Ela vai estar assim, né? Mais ou menos, né? Mais fino, tio. Algo assim. Ok? 1 para 3. No f' de 1 é 0. Isso significa que no ponto 1, o ponto 1 está aqui. Okay? Aqui está o ponto 1. Então, no ponto 1, eu não sei qual que é a imagem do 1. Pode estar para cima, né? Ela pode ter subido e descido aqui também, não tem problema. Mas o fato é que quando ela passar aqui, quando ela for cortar essa reta x igual a 1, né? Quando ela passar aqui, a inclinação dela terá que ser o quê? Terá que ser f' de 1 é 0, ou seja, para cada uma unidade eu não vou estar andando nenhuma para y, nem para cima nem para baixo, ou seja, eu vou estar horizontal, né? A derivada da minha função no ponto 0, aqui, no ponto 1 é 0, ok? Ou seja lá qual for o local onde ela vai cruzar aqui, onde ela vai passar aqui no nível 1 para x, ela vai ter que ser tangente a uma reta horizontal, né? Então eu vou colocar ela aqui por cima, mais ou menos aqui. Eu vou colocar nessa malha aqui também, não tem problema não. Aqui. E quando ela passar por aqui, ela vai ter que passar horizontal. E esse aqui é 1. Próximo, eu tenho o f' avaliado no ponto 2. Então, a inclinação da função quando o x for 2. A inclinação vai ser menos 1. O que seria menos 1? Menos 1 seria para cada unidade que você anda à direita, né? Vou apagar um pouquinho aqui. Para cada unidade que nós andamos aqui à direita, a gente vai descer uma unidade, né? A reta tangente vai estar declinada assim, né? 1 para menos 1. Então, quando ela chegar aqui no número 2, né, quando a função estiver passando por aqui, que é o 2, né, f' de 2, não sei onde é que ela vai estar cruzando aqui, esse nível 2 aqui, mas quando ela fizer, ela vai estar com inclinação de 45 graus negativos, né? Tangente de menos 45 dá menos 1, né? Então ela vai ter que estar passando assim para baixo, né? Então deixa eu colocar aqui, vai ser algo desse tipo aqui, né? Por exemplo. Ok? Então, essas são as condições. Eu tenho que desenhar o gráfico de uma função que satisfaz essas condições. Passa pelo 0 com essa inclinação. Quando o x for 1 vai estar horizontal e quando o x for 2 vai estar descendo 45. É isso. Aí a gente tem que desenhar uma função que faça isso. Vou colocar ela de azul.
colocar assim, ó. Passar por aqui, não. Passar por aqui. Ficou terrível, né? Mas é isso aí. É porque quando a gente faz muito devagar, ele treme muito, né? Eu teria que fazer uma rápida, só que aí a chance de errar. Né? Mas essa é a ideia. Acho que vocês conseguiram pegar a ideia. Beleza? Isso aí. Próximo aqui. Exercício 22. Esboce o gráfico de uma função g para a qual nós temos várias informações agora, né? Ó, g de 0 e de 2 e 4 é 0. Então eu tenho 4 pontos aqui que eu sei onde a função passa. E tem informações sobre algumas inclinações aqui também. Né? E mais algumas informações, ó, tem inclinação aqui também aqui, e mais algumas informações sobre o comportamento da função quando o x vai para mais e menos infinito. Né? Ok. Bom, eu vou recortar isso aqui e eu vou colar lá, eu vou usar malha. Não, acho que não. Acho que vamos pegar a informação daqui, vamos passar para lá. Ok, vamos usar essa malha aqui. Vou colocar de amarelo aqui. Ok, mais ou menos isso aqui. Esse aqui é o eixo X. Eixo Y. Vamos lá. Esboce o gráfico da função para o qual, da função g para o qual... Bom, então g de 0 ser igual a 0 significa que ela passa pelo ponto 0, 0. Ok? Então o ponto 0, 0 está nela. É esse ponto aqui. Está no gráfico. Próximo. O g de 2 também é 0. Então quando o x é 2, o y é 0. Então 2 e 0 é um ponto do gráfico da g. Então 2 e 0, que é esse aqui, também é um ponto do gráfico da g. 4 e 0 também. 4 e 0 é um ponto do gráfico. Ok. O que mais? Agora as noções de ponto acabaram-se aqui. Né? Agora, g' de 1, g' de 3. Ó, no 0 e no 4 e no 2, nós temos informações também da inclinação. Nós temos a posição, né, por onde ela passa e a inclinação. No 0 e no 4, a inclinação é 1 para cima. Né? G' de 0 e G' de 4 é 1. Isso significa que para cada uma unidade que ela andar para a direita, vai ser uma unidade para cima, né? Porque a derivada é o coeficiente angular da reta tangente, né? Então, quando o gráfico passar, vai ter que tangenciar uma reta que vai estar algo desse tipo, assim, né? Então, vamos colocar essa reta aqui no 4, no 0 e no 4. Que é 0, 2 e 4, ok? Então vai estar algo assim, ó, a reta tangente vai estar algo assim. Assim. E um aqui também, né? Um aqui também. Então, nós temos duas retas tangentes com inclinação de 45 graus, no ponto 0 e no ponto 4. 0, 2 e 4. Ok. No 2 está menos 1. A inclinação do 2 está menos 1. Então, ela estaria aqui, né?
a reta tangente. Eu estou falando 0, 2 e 4, deixa eu escrever logo aqui. Eu acho que eu posso dar um zoom aqui, que eu não vou usar. Então aqui é o 0, ok? Aqui é o 2 e aqui é o 4. Ok? Então a reta vai ser tangente aqui, aqui e depois ali. E agora nós temos algumas informações aqui também, que o g' de 1 e o g' de 3 é 0. Isso significa que para o ponto x igual a 1, né, quando a reta cruzar, quando o gráfico da minha função, aqui está o número 1 e aqui está o 3. Eu acho que esses números não vão ficar bons por aí, o 3 não vai ficar. Vou colocar o 3 aqui em cima. Quando o gráfico da minha função passar aqui por cortar essa reta aqui, né, no nível x igual a 1, né, ela vai ser tangente a uma reta que será horizontal, né? Por quê? Porque g' de 1 é igual a 0. Significa que a minha g, quando eu faço x igual a 1 na g, ela é tangente a uma reta cuja inclinação, cujo coeficiente angular é 0, ou seja, é uma reta horizontal. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar aqui e desenhar uma reta horizontal em algum lugar aqui. Eu vou supor que seja algo por aqui, ó. Tá bom, aqui. Ok. Aqui. Então, quando ela passar por aqui, vai ser horizontal. E no 3 também. Okay? Vai ser horizontal também. Então, a posição não foi dada. Eu escolhi a posição. Okay? Então, quando passar aqui x igual a 3, ela vai ser tangente a essa daqui. Essa reta. Tudo isso por quê? Porque a derivada deu 0. Ok, então nós já usamos todas as informações até aqui, né? Nós usamos tudo isso aqui até esse aqui. Aí falta só os limites, né? Limite quando x tende a mais infinito da g é mais infinito. Isso significa que a minha função mais infinito, significa que a minha função está indo para cá, ela sobe, né? E o limite quando x tende a menos infinito da g vai para menos infinito. Significa que quando x vai para menos infinito, a g de x vai para menos infinito. Então ela está indo para essa banda aqui. Então essas são todas as informações, né? As informações do comportamento aqui, para mais e menos infinitos. 3 informações pontuais e 1, 2, 3, 4 e 5 informações de inclinação. Ok? Aí agora a gente traça uma curva que tem essas características aí. Vou colocar ela aqui de... Eu sei que não tem problema. Algo desse tipo aqui, vamos ver. É complicado, né, cara? Não vai sair bom nunca. Mas é mais ou menos essa a ideia, viu? Ela tem que ter, né? A minha função g é essa verde aqui. Ela vai passar pelo ponto vermelho tangenciando a reta azul. Subir aqui, vai passar por esse ponto aqui, tangenciando a reta azul. Por esse ponto vermelho, tangenciando a reta azul e assim por diante. E quando x vai para mais infinito, ela vai subir. Para menos infinito, ela vai descer. E essa é um estilo de reta que satisfaz as condições do exercício. Beleza? Isso aí. Bom, exercício 23. Se f é igual a isso aqui, encontre f' de 1 e use-o para encontrar a equação de uma reta tangente a essa curva
no ponto 1, 2. O gráfico da minha função f coincide com essa curva. Quando a gente fala em curva, né, se a gente está trabalhando no plano, né, então geralmente uma equação de uma certa curva vai ter uma equação e vai ter pelo menos uma variável, né? Geralmente tem duas, né? Quando tiver só uma variável vai ser uma retinha, né? Horizontal ou vertical. Mas geralmente, então, eu só estou dizendo aqui porque ele fala assim, ó, você olha para cá, ó, 3x ao quadrado menos x ao cubo, 3x ao quadrado menos x ao cubo. Parece que ele está falando muita coisa, né? É só para dizer que quando ele fala curva, então ele vai colocar aqui duas variáveis, né? Um x e um y, né? E quando a gente escreve função, né? Essa primeira variável aqui a gente deixa ela bem explícita que ela está dependendo dessa outra aqui, né? Essencialmente seria isso, né? Isso aqui é uma notação para função, né? Isso aqui é notação para curva, né? O gráfico de uma função vai ser uma curva, né? Mas nem toda curva é gráfico de função. Bom, só observações, né? Então, se você tem uma função que tem essa lei, então eu quero saber a derivada dessa função no ponto 1. E depois eu quero que a gente use ele quer que a gente use essa informação para encontrar a equação de uma reta tangente a essa curva que coincidirá com o gráfico dessa função, né, no ponto 1, 2. Okay? Então vamos aqui por etapas, né? F' de 1. Quem que seria o F' de 1? Okay? Onde a minha F é essa daqui. Vou colocar aqui sem a malha aqui para a gente fazer uma continha. F', vou colocar assim, F' de um ponto, né? F' de um ponto A. Por definição, é o limite da razão incremental, né? Quando o x tende a A. Isso aqui é uma forma, né? A gente pode colocar limite de f de x, f de A mais h menos f de A sobre h quando h tende a zero. Depois a gente vai fazer, provavelmente a gente vai fazer exercício que envolve essa outra notação também. Eu acho prática essa outra notação aqui, essa daqui. F de x menos f de A sobre x menos A. Então, se esse limite existir, ele será, por definição, a derivada da minha função f no ponto A. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com esse aqui. Ok? Vou colocar ele aqui, para a gente não ficar arrastando o limite. Então, eu tenho que calcular o f de x menos f de A, mas quem que é a minha f? A minha f é essa daqui, né? Deixa eu jogar ela para lá. Não, pior que eu não vou dar para adicionar aqui agora. Deixa eu ter copiado antes. 3x ao quadrado menos x ao cubo. Então, 3x ao quadrado menos x ao cubo. 3x ao quadrado menos x ao cubo. Okay? Essa daqui é a minha f de x. Menos, agora, minha f de A. Minha f de A será simplesmente eu jogar A no lugar do x. Okay? Então, vai ficar 3a ao quadrado menos a ao cubo, né, dividido por x menos a. Então, eu tenho que trabalhar com essa expressão. Essa é f de x, essa é f de a. Tenho que trabalhar com essa expressão. E no final, tem que fazer o limite quando x tende a A. Isso vai ser, se o limite existir, será a derivada no ponto A arbitrário. Aí depois eu pego o A e faço 1, que eu quero f' de 1. Okay? Bom, então a gente já fez cálculo análogo desse aqui. Eu vou juntar essas parcelas aqui, né? Então vamos escrever da seguinte forma. Isso aqui é igual ao quê? Eu vou colocar assim, 3, que multiplica x ao quadrado menos a ao quadrado, né?
Então 3x ao quadrado, menos 3a ao quadrado, menos 3a ao quadrado. Então as duas primeiras parcelas aqui de vermelho já estão ok. Vou colocar menos em evidência aqui, menos 1 em evidência. Eu vou colocar assim, ó, x ao cubo menos a ao cubo. Então, essencialmente o que eu fiz, eu olhei para esse número 3 aqui, que era o mesmo, né? Coloquei ele em evidência. Olhei para o número menos 1 que está aqui, né? Coloquei ele em evidência. Então, menos 1. Então ficou menos 3x ao cubo, menos com menos dá mais ao cubo. Aí, ó, menos com menos dá mais ao cubo. Então, essa parte aqui é a mesma de cima. A de baixo aqui eu vou x menos a. Ok. Beleza. Aqui eu vou ter que usar produto notável, né? Nos dois aqui, né? Vou estender um pouquinho mais aqui porque vai precisar. Vamos pegar aqui, vai ficar 3. Aqui é a diferença dos quadrados, né? Então vai ficar 1 mais a, que multiplica x mais a, x menos a. Okay? Esse daqui dá esse aqui. Menos, e aí a gente tem que tomar cuidado com esse menos aqui. Vou até abrir aqui um parênteses aqui de outra cor. Um colchete, né? E aí o x ao cubo menos a ao cubo, como é que seria? Isso aqui. Isso aqui seria x menos a, que multiplica quem? Esse aqui é outro produto notável, né? X ao quadrado mais... seria xa, vou colocar xa. Xa mais a ao quadrado. Né? Então esse produto aqui, isso aqui é um produto notável. Okay? Esse produto aqui dá esse aqui. Okay? E embaixo o x menos a. Bom, nós temos aqui duas parcelas, né? Essa daqui é a primeira parcela. Essa daqui é a segunda parcela que está dentro do... Nós temos que a expressão, não preciso colocar parênteses aqui, né? Mas só para... essa expressão x menos a, né? Ela está no denominador e está em cada uma das parcelas de cima, multiplicando, né? Não tem nenhuma soma aqui, né? É tudo multiplicando. Então eu posso simplesmente cancelá-la, né? Porque essencialmente eu a colocaria em evidência para depois cancelar. Já vou fazer isso aí. Ok? Embaixo não sobrou, né, coisa alguma, né? Porque eu cancelei, sobrou só o número 1, né? Então seria uma fração com denominador 1. Então não tem mais fração com esse corte. Né? Então o que sobrou aqui essencialmente? Sobrou só a parte de cima, né? Então ficou 3, que multiplica x mais a, menos, tem que ficar esperto com esse menos aqui, que ali sobrou x ao quadrado, mais xa, mais a ao quadrado, e fecha aqui. Ok? Ok. Agora não tem problema nenhum da gente mandar o limite disso aí quando x tende a. Né? Então, portanto, chega mais para cá. Portanto, f' de a é o limite dessa expressão aqui, quando x tende a. De 3x mais a. Colocar assim, menos, vou deixar do jeito que está aqui, ó, x ao quadrado mais x vezes a mais a ao quadrado. Ok? Bom, para calcular esse limite eu posso muito bem pegar onde tiver x e substituir por a, que não está tendo determinação alguma. Então, fazendo isso, o que nós obtemos?
isso aqui é igual a... Só jogar A aqui, vai ficar 3 que multiplica A mais A. A mais A é 2A. Eu vou colocar aqui, ó, 3 que multiplica 2A. Menos... depois eu conferir esse menos aqui. Se eu jogar aqui vai ficar A ao quadrado. A vezes A ao quadrado, A ao quadrado. Então, nós temos aqui 3A ao quadrado. Ok? Deixa eu só conferir esse menos aqui, se está tudo ok aqui. A minha expressão era essa daqui. Menos 3, vai ficar 6 e menos 3 ao quadrado. Tá, beleza. É isso aqui. Isso aqui dá o quê? Isso vai dar 6A menos 3A ao quadrado. Isso aqui é o f' de A. Ok? F' de A. Bom, mas o que o nosso exercício quer? O nosso exercício está pedindo encontre f' de 1. Eu acabei de fazer uma conta lá e encontrei o f' de A. Agora eu faço A igual a 1. Então, vou colocar assim, logo. Assim, logo. F' de 1. Só substituir. Vai ficar 6 vezes 1 menos 3 vezes 1 ao quadrado. Então vai ficar 6, aqui vai ficar 6 menos 3, dá 3 positivo. Okay. Aí isso já é uma das respostas que nós queríamos, né? Para o exercício. F' de 1 é menos 3, F' de 1 é 3. Ok. Agora ele está dizendo, né? Se f é isso aqui, encontre f' de 1. Ok, dá 3. E use-o para encontrar a equação de uma reta tangente a essa curva no ponto 1, 2. Né? Fazendo aqui uma ideia geral da situação, né? Nós temos algo assim, né? Vamos supor que aqui seja o 1, ok? E aqui seja o 2, ok? Tá terrível, né? Vou ter que voltar aqui. Era só para... Mas pelo menos vamos obedecer aqui o ponto 1, 2. Então deixa eu marcar o ponto aqui 1, 2. Então suponho que aqui seja o ponto 1. O 2 está aqui. Então, por esse ponto aqui, o ponto 1, 2, passa-se uma... Por esse ponto 1, 2 aqui, a minha curva passa por aqui, porque quando eu jogo 1 para x, eu vou ter 3 menos 1 vai dar 2. Quando eu jogo 1 para x, o y é 2. Okay? Mas note que você tem o y em função de x. Isso aqui é a mesma lei da minha função. Isso significa que essa curva é o gráfico também ela coincide com o gráfico da minha função. Ou seja, significa que tanto a minha curva quanto a função, elas né, têm a curva e o gráfico é a mesma coisa, né? Elas passam por esse ponto 1 e 2. Ok? Agora, eu quero a equação da reta tangente aqui, né? Então, qual que é a fórmula da reta tangente? A fórmula da equação, né? Ela é coeficiente angular no ponto vezes o y menos coeficiente angular no ponto. Aqui é x, né? Vezes o x vezes o x, aqui é o x0 mais o f de x0, ok? Quem que é o meu x0? Quem que é o meu ponto? O meu ponto é o 1, ok? Então o meu x0 é 1. Então aqui a minha equação vai ficar y igual f' de 1, que eu acabei de calcular, dá 3, né? Vezes o x menos f' de 1
vezes o x0, que é o 1, mais o f de x0, que é 1. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho y igual f' de 1, que é 3, vezes x, menos f' de 1, que é 3, né? Eu acabei de calcular lá na frente, né? Vezes 1, ok? Mais o f de 1. Mas quem que é o f de 1? Quem que é o f de 1? Como ambas, a curva e o gráfico, né, que dá a mesma coisa, né, vão passar por esse ponto 1 e 2, isso significa o quê? Significa que o ponto 2 é a imagem do 1. Esse aqui é o meu f de 1, é 2. Ok? Então aqui eu vou colocar 2. Ok? Vou colocar 2 aqui, mais 2. Ok? Isso aqui é o f de 1. É o 2. Então isso aqui vai dar o quê? Y igual a 3x menos 3 mais 2, menos 1. Bom, essa daqui é a equação que eu estava querendo. Equação. A equação da reta tangente a essa curva nesse ponto 1 e 2. Ok? Note que ela tem inclinação 3, está passando pelo menos 1, então ela está inclinada aqui para cima, aqui ela está cortando aqui no menos 1 aqui embaixo. Seria algo desse tipo assim, né? Se a gente fosse obedecer mais ou menos aqui a situação. Reta tangente seria isso aqui. Então, a minha função f, se nós formos desenhar o gráfico dessa função f, ela vai tangenciar nesse ponto aqui. Vou fazer um. Ok? O f' de 1 é 3 e essa daqui é a equação pedida. Isso aí. Então vamos lá. Exercício 24. Se g de x é x à quarta menos 2, encontre g' de 1 e use-o para encontrar a equação da reta tangente a essa curva nesse ponto. É a mesma ideia. Okay? Se você chegou direto nesse exercício aqui, eu vou fazer esse exercício aqui um pouco mais direto, sem muitos comentários, eu espero. E aí você assista o exercício anterior, né, que é bem parecido, só muda só a equação, que é o 23, né? Só muda o grau do polinômio aqui, né? Então vai ter uma continha aqui para se fazer, né? Ok, então vamos pegar aqui. Então, a primeira coisa que eu vou encontrar é o g' de 1. Ok? Para isso, eu vou colocar aqui, ó. Vamos pegar aqui. Vou calcular o g' de A primeiro. Ok, g' de A. G' de A, por definição, é o limite quando x tende para o ponto A da razão incremental, que é a g, né? G de x menos g de A sobre x menos A. Ok? Então, vou trabalhar com essa parte aqui primeiro, para a gente não ficar carregando o limite inteiro. X à quarta menos 2 é o g de x. Então, vamos lá. Então, vou ter que colocar aqui g de x menos g de A. G de x é x à quarta menos 2. X à quarta menos 2. Ok. Menos g de A.
G de A é o G de X com A no lugar do X. Então vai ficar A quarta menos 2 sobre X menos A. Ok? Vai sair por produtos notáveis novamente. Eu vou trabalhar com essas. Essa daqui, ó, a gente pode fazer um cancelamento, né? Ó, menos 2 menos com menos vai dar mais, então é mais 2, menos 2 mais 2, eu posso cancelar esse com esse aqui. Sobra só quem? Aqui em cima. Isso aqui sobra, vou colocar aqui, isso aqui é igual x à quarta menos a quarta. Dividido por x menos a. Ok. Bom, isso aqui a gente pode expandir da seguinte forma, né? X elevado a n menos a elevado a n. Né? Tem já tem uma fórmula pronta, né? A gente pode expandir. Nós podemos expandir assim: x menos a, que multiplica x elevado a n menos 1, né, que é 3. E aí nós vamos jogando, aqui é como se tivesse o a elevado a 0. Né? E agora nós vamos jogar os expoentes do x para o a. Então vai ficar x ao quadrado, e eu passo um expoente para o a elevado a 1, mais, agora tiro mais um do x, passo para o a, vai ficar a ao quadrado, e depois eu tiro o último do x, vai ficar x a 0, que é 1, e passo para o a, vai ficar ao cubo. Ok? Que é 2. Dividido por x menos a. Então, x à quarta menos a quarta é escrito dessa forma, e a expressão x menos a está aparecendo no numerador multiplicando aqui, né? Então, eu posso cancelar aqui, né? Não sobrou nada embaixo além do número 1. Quando o denominador é 1, não preciso colocar, então vai ficar x ao cubo mais x ao quadrado a mais x ao quadrado mais a ao cubo. Ok? Então, beleza. Então, o que eu fiz? Eu trabalhei com essa parte aqui e cheguei que dá isso aqui. Então, agora eu vou fazer o limite disso quando x tende a A. Isso vai ser a minha G' de A. Ok? Então, portanto, G' de A é igual ao limite quando x tende a A dessa expressão. X ao cubo mais x ao quadrado A mais x ao quadrado mais a ao cubo. Não tem problema eu substituir o x por A. Então, nós teremos o quê? Nós teremos aqui. Vai ficar a ao cubo mais a ao cubo mais a ao cubo mais a ao cubo. Né? Quando eu jogo x aqui, né, a ao quadrado vezes a vai ser a ao cubo. Né? E aqui também a ao cubo. E a ao cubo. Então, nós vamos ter a ao cubo nas 4 parcelas. Né? Isso aqui vai ser 4 vezes a ao cubo. Isso aqui é a G' de A. Ok. Então, beleza. Isso aqui significa o quê? Eu quero a G' de quem? G' de 1. Né? Ok. Ó. Simplifica aqui. Ó. Simplifica que a G' de 1 é igual a 4 vezes 1, que é 4. Okay? E aí sim, isso aqui já é uma resposta que nós queríamos, né? G' de 1, que é igual a 4. Agora, use-o para encontrar uma equação da reta tangente à curva nesse ponto. Eu vou fazer, dessa vez eu vou fazer diferente.
daquela formulazinha. É essencialmente a mesma coisa, né? Mas eu vou colocar essa outra fórmula aqui do coeficiente angular, né, de uma reta, né? Isso aqui, eu vou colocar, de forma genérica seria isso aqui, m igual a y menos um y do ponto, né? X menos o x, na verdade seria um ponto A e um ponto B, né? Mas o fato é, o que eu estou dizendo é que se você deixar, né, desse jeito aqui, sendo isso aqui variável, né, oficialmente isso aqui não seria uma equação de reta, né? Eu teria que passar isso aqui para cá. Mas é daqui que a gente deduz, né? Como a minha reta é tangente, então quem que é o meu coeficiente angular? É o f' de... Eu vou colocar genérico aqui primeiro, x0. Aqui eu vou ter y menos o y0, o f de x0, sobre x menos x0. Beleza. Mas o meu x0 é 1. Então é o f' de 1. Ok. Tá bom. Ok. Vou fazer mais uma partezinha aqui. É f de 1, x menos 1. Ok. Então isso aqui dá o quê? Quem que é o meu f de 1? F de 1 eu acabei de calcular. É 4. Então fica 4. Né? Aqui vai ficar y menos... Quem que é o f de 1? Né? Quem que é o f de 1? Bom, como essa curva e o gráfico dessa função são as mesmas coisas, isso significa que a minha função, o gráfico da minha função passa pelo ponto 1 e menos 1. Como ele passa pelo ponto 1 e menos 1, significa que esse daqui é a imagem do 1 pela g, né? Pela g. Então é g de 1. G de 1 é igual a menos 1. Ok? Então, vamos levar isso aqui em consideração. G de 1 é igual a menos 1. Eu estou colocando f aqui, cara. Tá bom. Vocês entenderam aqui, né? Aqui vai ser a imagem, né? Então, a gente tem que ficar esperto porque a imagem aqui é menos 1. Vou colocar até entre parênteses, vou colocar de vermelho aqui. Sobre x menos 1. Ok? Vou passar isso aqui agora para cá. Isso aí, sim, ele se torna uma equação de reta, né? Na verdade, isso aqui é uma, né, equivalente à equação de reta, né? Sempre que o x for diferente de 1, né? Só para um pontinho que não vai, né? Então, 4x menos 1. E aqui eu vou ter y mais 1. Ok? Aí só isolar aqui, se eu quiser. Mas beleza, isso aqui é a equação. Já é uma equação de reta, é uma forma da gente escrever a equação. E vou deixá-la dessa vez, desse jeito aqui. Beleza? É isso aí. Então ele queria que a gente encontrasse lá o g de 1 e com isso e usasse-o para a gente calcular a equação da reta tangente. É isso aí.